Amém, queridos? Mais uma vez nós estamos juntos e como é bom a gente poder estar na presença de Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de, juntamente com você, que a gente pudesse orar para que Deus tenha liberdade de estar no nosso meio. Amém? Pai, nós colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor amado, não somente essa palavra, Deus amado, que ela possa nos levar para o lugar de prumo, mas nós colocamos, ó Deus amado, o nosso país na Tua presença, Senhor. Pai, quantas vezes, ó Deus amado, esse país já experimentou crises, ó Deus, em todos os sentidos, ó Deus. Mas uma coisa, Senhor amado, nós entendemos que em nenhuma dessas crises que nosso país atravessou ou atravessa, que a terra já atravessou, em nenhum momento Tu esteve em crise. Tu sempre esteve, Senhor amado, sentado no Teu trono, Senhor amado, imponente, Senhor amado, e com a palavra de ordem, Senhor amado, em cima da Tua presença, Pai. Nós Te pedimos, ó Pai, nesse momento, Pai, toma, Senhor amado, a nossa nação, Pai. Toma, Senhor amado, cada país que atravessa a dificuldade, Pai. Nós Te clamamos, ó Pai, pelo nome de Jesus, Senhor, que Tu possa, Senhor amado, colocar, Senhor amado, não somente a nossa nação em ordem, mas, Senhor amado, a terra em ordem, Senhor. Pelo amor, Senhor amado, que Tu tens, Senhor amado, pelos Teus, Pai. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente pode descansar na presença de Deus, e principalmente quando a gente decide entrar na palavra de Deus. Quando a gente começa a se envolver com várias coisas, com vários noticiários, a gente entra em parafuso. Isso é óbvio, porque a grande verdade é que nós somos aquilo que nós comemos, ou aquilo que nós nos alimentamos. Eu sempre digo, se você anda com pessoas que gostam de falar piadas imorais, é isso que vai nortear a tua vida. Você sempre vai ter uma piadinha, Se você anda com pessoas que gostam de beber, a sua mente sempre está envolvida com bebida. Tudo que você posta, tudo aquilo que você faz, sempre tem lá uma latinha aqui, uma latinha ali. Mas se você se envolve com o Senhor, as coisas mudam de figura. Quando a palavra de Deus começa a entrar na tua vida, começa a te tratar, as coisas começam a mudar. Então eu queria que a gente pudesse analisar algumas coisas, principalmente na vida do nosso irmão Paulo, E você vai observar que Paulo, você não vê Paulo sem norte, você não vê Paulo com depressão, você vê Paulo muitas vezes reconhecendo a dificuldade, mas ele pode descansar no Senhor. E eu queria que a gente pudesse aprender como descansar no Senhor. O que é que você se alimenta? O que é que você visualiza? O que é que você, nutre a sua vida espiritual? Muitas coisas parecem, utopia para as pessoas do mundo. Mas para nós não é utopia, para nós é uma realidade, para nós é algo palpável. O Senhor deixa bem claro que se nós não bebermos do seu sangue, se nós não comermos da sua carne, nós não temos parte com Ele. E Ele, na realidade, em muitos momentos, Ele diz que Ele é o nosso alimento. Então é muito importante para nós que a gente aprenda, se envolver com a palavra de Deus, se envolver com aquilo que é de Deus. À medida que você se envolve com a palavra, a sua mente, a sua maneira de agir, ela vai começando a mudar. Por quê? Porque você, na realidade, segundo os nutricionistas, você é muito e muito aquilo que você come. Se você se alimenta da palavra, você vai ser um homem que tem uma vida na palavra. Você vai ser uma pessoa que, na realidade, a palavra é o seu foco. Tudo que você vai decidir, tudo que você vai tomar como decisão, você procura, parear com a palavra, você procura orientação na palavra, e aí você vai errar muito. Eu lembro de um exemplo que um pastor, ele deu para nós, que se você abastece o seu carro, o que vai acontecer? Se você abastece religiosamente ou na hora que tem que abastecer, você não vai andar desesperado, minha gasolina está acabando porque eu devia ter abastecido no posto anterior, eu não abasteci, a minha gasolina está acabando, e você acaba se sujeitando a abastecer em qualquer posto que aparecer. Eu lembro que quando eu comprei o meu carro, todo feliz com o carro, fui para Araçatuba, e eu inventei de deixar de abastecer, eu vou abastecer no posto tal.
né? E eu comecei a ver que o ponteiro foi baixando, e eu falando, Cláudio, o carro não vai chegar no próximo posto, né? E confesso que eu fiquei tão ruim que eu falei assim, Deus, eu vou acabar com o carro por causa de uma teimosia, né? Quando eu cheguei lá no posto, eu cheguei, não sei nem como, porque Deus teve misericórdia. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não abasteci no momento certo. Muitas vezes, pelo fato de nós não estarmos nos abastecendo da palavra de Deus, a gente começa a tomar decisões, na realidade, porque a gente tem que tomar uma decisão. E muitas vezes, quando você está desesperado, você não tem escolha. Então, muitas vezes nós agimos como quem não tem escolha, justamente por isso, porque nós não tomamos decisões no momento certo e da forma correta. Quantas vezes você tem que comprar um produto mais caro porque você não comprou ele e estocou? Porque você não soube pegar uma promoção, né? Quantas vezes uma moça, ela, por causa do desespero dela, da loucura dela, casa com qualquer um. Por que ela casa com qualquer um? Né? Por que um rapaz casa com qualquer um? Por que pessoas tomam decisões e caminham com qualquer um? Por causa do desespero. Agora, por que andam desesperados? Porque não tem a sua vida pautada na palavra. A gente vê que nesses dias muita gente está louca. A gente vê pessoas quase que se engalfiando. Por quê? Porque falta na realidade aquilo que a gente vai encontrar nesse texto que a gente vê na vida de Paulo. Né? Paulo, na realidade, ele trazia sobre si, sabe, graça do reino de Deus. Ele trazia sobre si comunhão com Deus. O problema nosso é que muitas vezes nós queremos que as coisas daquela época aconteçam conosco, mas nós não queremos ter atitude iguais àqueles homens. Né? Se você for parar para analisar na igreja hoje, quantas pessoas têm um ritmo de leitura? Quantas pessoas têm um ritmo de oração? Quantas pessoas têm um ritmo de discernimento daquilo que está acontecendo? Por que nós tão facilmente ficamos desesperados? Por que nós tão facilmente nos apegamos a homens, a ídolos? Por quê? Porque falta essa comunhão com Deus. Falta essa comunhão com Deus. Sabe, a gente aprende na vida de Paulo que ele não era esse tipo de gente. Não era esse tipo de pessoa. Pastor, mas o senhor dá muita cacetada? Não, querido, não é o fato de dar cacetada. Mas nós precisamos ser acordados para aquilo que está acontecendo nos nossos dias hoje. Né? Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre Atos 27, que fala de uma viagem de Paulo. Né? Se você olhar um pouco atrás, Paulo ele tinha pedido para ser levado, né, para César, e justamente por causa disso ele foi levado, porque ele tinha solicitado. Né, e o texto 27:1 começa da seguinte forma: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Né? Então, nós precisamos entender que Paulo era um homem respeitado. Paulo era um homem que tinha uma vida de santidade. E por isso, as pessoas, quando você tem uma vida de santidade, é bem óbvio que muitas pessoas vão te odiar. Mas você também vai encontrar pessoas que vão reconhecer a sua vida. Né? Muitas vezes nós, os cristãos, a gente tem um tratamento até ruim porque nós somos de mau testemunho. Muitas vezes nós agimos totalmente de forma incorreta. Mas quando você age da maneira que Paulo agia, se você age de forma respeitosa, se você age de forma cordial, se você age de forma santa, você vai encontrar pessoas que ajam para com você de forma humana. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre. Por serem contrários os ventos e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fizemos embarcar. E aí Paulo muda para outro navio.
né, para outra embarcação. Navegamos vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Sabe, você observar, Paulo ele estava numa viagem, né, que inclusive foi pleiteada, foi sugerida por ele, né? Muitas vezes, querido, aquilo que vai acontecer conosco, somos nós que sugerimos. Muitas vezes nós sugerimos algo que na realidade vem do trono de Deus, mas muitas vezes nós sugerimos algo que não vem da presença de Deus, em decorrência de situações que nós mesmos atraímos para nós. Nós atraímos para nós. Depois de muito tempo tendo tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que o Paulo dizia. Não tendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto o seu porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Sabe, querido, Paulo, ele, antes da dificuldade, Paulo ele vai e alerta. Muitas vezes, antes de toda e qualquer dificuldade, nós somos alertados. Todas as dificuldades, elas na realidade, elas têm um alerta que precede. Esse período que a gente teve desse vírus, a gente teve um alerta, a gente ainda está tendo um alerta, nós ainda estamos em alerta. Mas o que as pessoas fazem? Não, eu não acredito nisso não, porque eu sou crente. Não, querido, isso não é questão de ser crente ou não crente, não, querido. Isso é questão de prudência, isso é questão de prudência, isso é questão de responsabilidade. Eu vejo às vezes as pessoas, não, devia ter culto, vamos reunir. Não, querido, não funciona assim. Porque um pastor, um líder, ele tem que tomar uma decisão, não é levando em conta a vida dele, mas é levando em conta a vida de Deus na vida das pessoas. E muitas vezes, porque nós tomamos umas decisões inconsequentes, a gente vai colher as consequências depois. Paulo, ele chega para o próprio Júlio e fala: olha, é melhor a gente encostar aqui, a gente ficar por aqui, a gente deixar esse período difícil passar. Mas Júlio, o que Júlio fez? Ele prestou atenção naquilo que o piloto estava falando. A gente até compreende, mas nós precisamos entender o seguinte, querido. O que você faz, tem como opção na sua vida? Você prefere ouvir a voz daquele que está em Cristo Jesus, daquele que tem uma responsabilidade em Deus, ou você prefere ouvir a voz da experiência? Ouvir a voz de quem parece que sabe de tudo? Muitas vezes nós trazemos problemas para nós, porque muitas vezes a palavra de Deus ela está diante de nós para nos corrigir, para nos dar a direção, mas nós preferimos aquilo que é lógico. Sabe, uma das coisas que o homem e a mulher de Deus, aquele que ouve a voz de Deus, precisa entender, que independente do ambiente, independente da circunstância, o que deve ser levado em conta é os princípios de Deus. O que deve ser levado em conta é a palavra de Deus. Quando você olha para Daniel, você vê as dificuldades que aqueles homens tiveram, aquilo que era imposto, mas o que eles decidiram? Eles decidiram continuar com a vida de princípios dele.
E muitas vezes nós, querido, nós muitas vezes tomamos decisões embasadas na nossa própria vontade e não na vontade de Deus, não na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz um monte de advertência com relação a todas as nossas necessidades. E é isso que nós precisamos parar e entender, que quando Deus ele traz uma palavra, é para nos guardar, é para nos proteger, é para que a gente pare, sabe, e medite naquilo que está acontecendo. Davi passou por situações que o povo queria matá-lo. Irmão, esse era um momento de crise. Mas nem por isso Davi deixou de estar na presença de Deus. Era um momento de crise. Era um momento terrível de crise. Mas Davi, o que ele fez? Ele se ajoelhou e buscou forças do Senhor. O que você faz quando está num momento de crise, como a gente está num momento desse, de crise? Você se prostra, você vai procurar a voz de Deus, você vai procurar se alimentar da palavra de Deus para se desintoxicar de todas essas informações que as pessoas estão te dando. O que você faz? Hoje em dia, quando a gente ensina que a mulher seja submissa ao seu esposo, um monte de gente, o que é isso? Que coisa mais fora de lógica, que coisa mais ultrapassada, que coisa mais machista, a mulher ser submissa ao esposo. Vai olhar quem está falando isso se tem um casamento bom. Vai olhar se quem está falando isso tem uma família organizada. Vai olhar se essa pessoa tem realmente um bom relacionamento com o esposo. Quando a gente fala para o marido amar a esposa, quantas pessoas falam que negócio de amar, isso é coisa de boiola. Querido, vai olhar se essa pessoa que critica a palavra de Deus, se tem um casamento em retidão. O nosso problema muitas vezes é justamente isso, a gente não ouve a palavra de Deus. Sabe, esses homens, eles podiam ter um tempo bom de descanso, eles não precisavam passar por isso, mas Paulo dá a orientação e diz para eles, olha, se vocês continuar com essa viagem, nós vamos ter problema com a embarcação. Nós vamos ter problema, inclusive, com as nossas próprias vidas. Paulo estava dando alerta, mas o centurião Júlio não quis ouvir Paulo, porque ele preferia ouvir o comandante, porque achava que ele era mais experiente. E o pior de tudo, querido, quando a gente olha a vida de quem nos aconselha, dá para a gente tirar uma noção. Como é que alguém que está com a vida toda destruída vai querer te aconselhar? Paulo, um homem de Deus, um homem absolutamente experiente, um homem que era comandante também de tropa. Paulo, ele sabia na realidade o que estava falando, mas Júlio não prestou atenção, porque Paulo naquele momento, ele estava como alguém que era preso. Apesar do centurião respeitar Paulo, reconhecer Paulo, mas ele preferiu dar ouvido àquilo que era natural. Sabe, muitas vezes nós perecemos na nossa vida porque para nós é mais fácil dar ouvido àquilo que é natural. Mais fácil é a gente se cercar de coisas, mesmo que sejam ilegais, que de uma certa forma tragam para nós segurança, do que na realidade nos assegurarmos na palavra de Deus. Hoje eu queria que você entendesse, querido. O desejo de Deus não é te matar. O desejo de Deus não é estourar a sua vida. Mas na realidade o desejo de Deus é que você tenha vida e tenha vida em abundância. A grande verdade é que Paulo ele sabia de algumas coisas que muitas vezes passam muito a largo da nossa vida. Paulo ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que aquele Jesus tinha vencido o inimigo de todos nós. Todos nós vamos enfrentar a morte, todos nós vamos passar pela morte. E Paulo sabia que Jesus enfrentou a morte e Jesus venceu a morte. Paulo ele sabia que Jesus tinha vencido o pior inimigo de qualquer ser vivo. Paulo sabia que ele tinha vencido, que ele tinha dominado, que ele colocou a morte no lugar dela. Como? Ressuscitando e tendo vida. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você. Quantas vezes, porque nós não aceitamos um conselho, nós colocamos em risco toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Quantas pessoas têm uma vida promissora? A gente vê nos noticiários, o cara ele é um funcionário público, ele ganha muito bem, às vezes por causa de qualquer coisinha, ele perde o emprego, vai preso, é absolutamente envergonhado. Por quê? Por causa de ganância.
Porque não ouviam um conselho, porque não seguiam um princípio. Querido, quando a palavra de Deus traz princípios para nós, esses princípios eles têm que nortear a nossa vida por completo. É isso que Deus quer para você. Agora, quando nós vivemos uma vida de querer desculpar aquilo que a palavra está colocando para nós, querer retrucar aquilo que a palavra está colocando para nós, querido, aí já vai ficar difícil. Fica difícil. A grande verdade é que Deus ele tem o melhor para nós. Deus quer o melhor para você e para a sua família. Querido, olha como é maravilhoso a gente poder estar na presença de Deus. Como Deus ele tem poder para reverter a situação. Como Deus tem poder para nos guardar. Quando Davi se prostra diante do Senhor, todo mundo querendo matar, Davi pergunta o que deve fazer. E Deus diz para Davi o que ele deveria fazer. Foi isso que ele fez. Sabe, querido, Deus ele tem para você a vitória. Agora a vitória ela só vem se você der liberdade para Deus. O que nos atrapalha de ouvir? Muitas vezes os sons exteriores, o som da circunstância nos atrapalha de ouvir aquilo que Deus tem para nós. Não, eu não vou cumprir com o meu dever porque eu estou em dificuldade. Não, eu não vou fazer isso porque eu preciso disso. Não, eu vou tomar esse caminho, menos sendo ilegal, porque eu preciso resolver. Querido, não faça isso. Por favor, não faça isso. A Bíblia deixa bem clara. Sabe que existe um caminho no Senhor. Que ele é estreito, mas ele é um caminho. Ele não é tão estreito que tu não possas passar. É óbvio que você, num caminho estreito, você não vai passar com um monte de bagagem errada. Mas aquilo que é permitido por Deus, você vai passar tranquilo. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviamos o navio. Muitas vezes, no momento, sabe, de dificuldade, no momento onde parece que a embarcação ela vai afundar, o que eles têm de costume? Aliviar o peso, né? A grande verdade é que em momentos de dificuldade, em momentos de crise, o que nós temos que fazer? Tem alguma coisa que está me atrapalhando? Tem alguma coisa que está retendo a minha vida nessa crise? Está, na realidade, atrasando o processo de Deus? O que é que está acontecendo comigo que retarda o processo de Deus na minha vida? Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Querido, analisa a crise que Paulo estava passando. A crise que esses homens estavam passando. Né? É um momento difícil, né? Talvez a gente atravesse um momento, eu não sei a que nível, parecido com esse no nosso país. Mas é tempo da gente manter a calma. É tempo da gente se animar. É um tempo da gente crescer. É um tempo de nós tirarmos proveito. É na realidade, na crise que nós vamos saber quem nós somos. É na crise, é no mover das águas que nós sabemos quem são os bons marinheiros. Aqueles que estão sendo preparados, se já estão prontos. Aqueles que na realidade não têm aprendido nada. São nas crises que nós vamos aprender quem está bem e quem não está bem. São nas crises que nós vamos poder inclusive analisar o nosso próprio coração. Não precisa que ninguém analise o seu coração, mas você mesmo pode analisar o seu coração e ver como é que você está. Se você na crise, ao invés de você ajudar, na crise se ao invés de você acrescentar, você é daqueles que jogam pimenta na crise, jogam mais problemas, você aguça mais ainda a dificuldade, ou você é daqueles que está pronto para ajudar. Querido, nós já vivemos muitas crises, mas são nessas crises que nós vemos quem são aqueles que estão prontos a nos amar, quem são aqueles que estão prontos a nos dar as mãos, quem são aqueles que querem nos
sabe, nos fortalecer. É na crise que você conhece. Tem momentos que um monte de gente se achega, um monte de gente quer estar perto de você, mas na realidade, esses momentos eles não revelam ninguém. Eles não revelam ninguém. Às vezes, muito pouco revela a sua soberba, o seu orgulho, o seu próprio prazer. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: querido, olha, em meio à crise que os homens de Deus eles aparecem. Sabe, em meio a toda aquela dificuldade, quem se coloca de pé, quem assume, sabe, a palavra de ordem? Paulo. É isso que Deus ele tem nos chamado, que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, não somente eu, mas você, nós possamos nos levantar e dar uma palavra de Deus. Agora, você nunca pense que você vai dar uma palavra de Deus sem você ter relacionamento com Deus. Como você vai dar uma palavra de Deus se você não busca Deus? Como você vai dar uma palavra de Deus se você não tem relacionamento com Ele? Sabe, é muito bonito a gente ler um texto como esse e falar assim, mas que coisa linda, olha, Paulo se levantou, porque Paulo foi picado e não morreu, Paulo orava, mas querido, a grande verdade é que Paulo nesse momento estava colhendo aquilo que ele tinha plantado. Estava colhendo, sabe, uma semeadura que ele tinha feito na sua própria vida. Então o Espírito de Deus, ele nos chama, cada um de nós, a tomarmos posse daquilo que ele tem para nós. A grande verdade é que essa geração tem muito mais do que a geração passada. A geração que vem tem muito mais do que essa geração. Por quê? Porque assim como nós temos recebido muita coisa da geração que passou, a geração que vem, sabe, está recebendo muito mais do que a nossa geração recebeu. Então, querido, é tempo da gente falar assim, Senhor, nós estamos dispostos sabe, empreender, a colocar as nossas vidas, sabe, a valorizar aquilo que Tu tens feito para nós, aquilo que Tu tens colocado à nossa disposição. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Sabe, muitas vezes, quando alguém nos exorta, a gente fica, mas não precisava ter falado aquilo. Mas o pastor foi duro. Mas Paulo, ele falou, olha, irmão, deixa eu falar uma coisa. Se vocês tivessem dado crédito àquilo que eu estava falando, a gente não tinha passado por isso, mas vocês resolveram não ouvir. Paulo não fala nem de obediência, Paulo fala de se vocês tivessem dado crédito, né? Para evitar esse dano e perda, né? Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Paulo ele foi bem claro, olha, se vocês tivessem ouvido, a gente não tinha passado por isso. Mas agora que nós já chegamos a esse momento, olha, tem bom ânimo, querido, que Deus é conosco. Né? Aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Eu não sei se o comandante achou boa essa palavra de Paulo, mas Paulo ele fala, olha, ninguém vai se perder do nosso meio, ninguém vai morrer, somente o navio. Ele novamente traz uma revelação de Deus. Querido, a grande verdade é que a habilidade é algo que é impressionante. A habilidade, ela impressiona as pessoas, né? Talvez o piloto fosse aquele piloto muito experiente, fosse aquele piloto que todo mundo dava crédito ou pudesse confiar. Aqueles conselheiros fossem homens absolutamente experientes, ou seja, tinham uma habilidade. Mas Paulo tinha a revelação da vontade de Deus. Querido, eu queria que você entendesse uma coisa. É óbvio que a habilidade é muito, 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 muito importante. Mas a habilidade sem revelação não vai te levar a lugar nenhum. Você entendeu? Habilidade para tocar, habilidade para cantar, habilidade para pregar, habilidade para lidar com as pessoas. Isso é muito importante, é muito maravilhoso, mas a revelação de Deus, a revelação que Jesus é o Senhor, a revelação que Ele deve ser o Cristo cêntrico, sabe, no centro de nossas vidas, das nossas decisões, é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer diferença. A gente conhece pessoas que às vezes nem conseguem pregar direito, não tem domínio da palavra, mas tem revelação de Deus e Deus o abençoa. E conhece muita gente que tem muita habilidade para fazer um monte de coisa, não consegue chegar a lugar nenhum.
Por que não consegue chegar a lugar nenhum? Porque na realidade confia muito na habilidade, mas na revelação de Deus não tem, não necessita de Deus. É tão bom que não precisa de Deus para nada. É tão bom que não precisa do Espírito Santo para nada. Como é que você vive, querido? Como é que você vive? As suas frustrações, sabe as horas que as águas batem contra o seu navio, contra a sua vida, o que que você faz? Você para tentar ouvir aquilo que o mundo diz? Você se alimenta daquilo que o mundo diz? Ou você procura se alimentar e se alimentar da palavra de Deus? Você procura fazer como Davi fez? Ele parou, todo mundo querendo matar irmão, aquilo era uma crise. Você já imaginou você sendo um líder? Os seus liderados querendo te matar? Você querendo saber onde está a sua família? Você já estava machucado, já estava, sabe, com um problema. E ao invés do pessoal falar, nós estamos juntos. A gente saiu junto e vai continuar junto nessa empreitada. Não, mas eles ficaram tão aterrorizados. Porque quando toca em família, todo mundo mostra quem é. Mas Davi não ficou doido. Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Nessa crise, querido, é uma oportunidade de nós nos fortalecermos em Deus. É uma oportunidade de nós pararmos e repensarmos a nossa vida. É uma oportunidade de nós até mesmo nos reinventar, de tomarmos decisões que sejam decisões diferentes das decisões emotivas que a gente tomou. Porque quem vive de emoção, querido, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. É óbvio que quando você está na presença do Senhor, você se desmorona, você chora, mas você não pode ser uma pessoa totalmente conduzida pelas suas emoções. Você precisa ser conduzida, mas conduzida pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus te torna uma pessoa centrada, uma pessoa com objetivo e com foco. É isso que Deus quer. E Paulo era esse homem. Era um homem que não se abalava com qualquer coisa. Mas por quê? Por causa das experiências, por causa das dificuldades que ele tinha passado, por causa de muitas vezes o caráter que Deus estava imprimindo nele, diante de tudo que estava acontecendo, estava gerando esse homem Paulo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Ou seja, Paulo ele fala de uma revelação de Deus. Sabe, já não era mais uma experiência, já não era mais aquele homem que era comandante, não era aquele homem cidadão romano, não, mas era um homem que tinha tido uma revelação de Deus. Querido, quando você ouve a palavra de Deus, quando você caminha naquilo que Deus preparou, aquilo que Deus trabalhou para você, as coisas são diferentes. Você vê Paulo, ele teve a ousadia de dizer que um anjo do Senhor me apareceu. E ele me deu todos vocês. Irmão, é preciso ter muita autoridade para você, como ele, que estava preso, é óbvio que era respeitado, estava numa embarcação de uma outra pessoa, ter autoridade em Deus para chegar para todos aqueles homens dizer que Deus me deu todos vocês, e nenhum de vocês vai se perder. Querido, precisa ter uma revelação muito forte de Deus, querido. São nesses momentos que os homens e as mulheres de Deus, eles vão aparecer. Por quê? Porque debaixo de uma revelação de Deus, porque debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma experiência com o Senhor, é a maneira da reação deles. Agora, infelizmente, no momento de crise, a gente vê as pessoas bandear. A gente vê as pessoas mostrar toda a sua carnalidade. No momento de crise, a gente vê as pessoas entristecerem, virarem as costas, diminuírem o ritmo, desanimarem. Por que que isso acontece? Porque falta intensidade. Paulo era esse homem que se alimentava do Senhor. Paulo era esse homem que mesmo numa embarcação que estava a ponto de vir a pique, o que acontecia com ele? Ele tinha a revelação de Deus porque estava com o Senhor. Sabe, olha, querido, oxalá que toda a igreja do Senhor,
todos aqueles que professam o nome do Senhor tivessem relacionamento e tivessem intimidade com o Senhor. Tivesse no momento de crise, como dar uma palavra de Deus para as pessoas. No momento onde tem um problema, dá uma palavra de Deus. No momento onde uma família está destruída, você chegar e dar uma palavra de Deus e dizer: o Senhor confiou a sua vida, a vida de vocês, e o Senhor me falou que nenhum de vocês vão se perder. Já imaginou, querido? É só ter comunhão com Deus, que o Senhor vai te falar, o Senhor vai te revelar. Sabe, o Senhor não é aquele que fica guardando as coisas. Não, Deus, Ele quer revelar. O Senhor, Ele se mostra. O Senhor se revela a todos nós. Quando chegou a 14ª noite, sendo-nos batidos de um lado para outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Presta atenção, querido, como é que o texto vai se desenvolvendo. Já era o 14º dia. Irmão, eles já estavam cansados. Eu vejo pessoas porque não estão podendo sair de casa, uma semana já estão ficando loucos. As pessoas idosas já estão querendo fugir, né? Já fica louco porque quer bater perna. Não consegue guardar nada porque tem que ir para a rua, mesmo arriscando a própria vida, tem que ir para a rua. Mas aqueles homens não tinham escolha. Eles já estavam há 14 dias nessa viagem, fora os outros dias que já tinham se passado. E lançando o prumo, e acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Você consegue perceber a intimidade de um homem de Deus? Sabe, Paulo, ele consegue discernir que aqueles marinheiros, eles queriam lançar os botes, porque eles iam lançar os botes e ia, picar a molinha, querido. Eles iam, sair fora. E ele vai e diz para o centurião: olha, se eles forem, eles não vão voltar. E se eles não voltar, nós não vamos ter como tomar conta do navio. Nós não teremos marinheiros para tomar conta do navio. Não deixa eles irem. Mas o centurião Júlio já tinha começado a entender o processo das coisas. Já tinha começado a entender, sabe, que o Espírito de Deus agia na vida de Paulo. Ali não se tratava de uma experiência, não se tratava de um talento, não se tratava de uma habilidade, mas era Deus na vida de Paulo. Querido, muitas vezes nós nos preocupamos muito com os talentos, nós nos preocupamos muito com coisas que são do mundo, que qualquer mundano tem. Quase qualquer mundano. Né? Quantos mundanos têm dinheiro e sobra? Quantos mundanos têm dinheiro para construir uma casa boa? Quantos mundanos eles sabem tocar? Quantos mundanos sabem ler? Quantos mundanos sabem falar? Quantos mundanos têm realmente conhecimento natural que na realidade nos impressiona? Mas aqui, sabe, no reino de Deus, na presença de Deus, com relação às coisas espirituais, não é isso que faz diferença. Mas o que faz diferença é a revelação de Deus. Porque somente Deus pode revelar aquilo que é espiritual. Somente Deus pode te colocar no lugar de vida. Porque só Ele é vida. Só Ele pode, na realidade, abrir o caminho. Porque Ele é o caminho. Só Deus pode mostrar a porta. Porque Jesus é a porta. Só Ele pode te acordar. Porque Ele está vivo. E Ele não dorme nem descansa. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas pelo fato de não atentar para aquilo que Deus está falando. Os marinheiros queriam, sair fora. Mas Paulo, vigiando. E com a revelação de Deus, falou assim: não deixa não. Não deixa não.
nem o comandante, ninguém conseguiu discernir isso, mas Paulo conseguiu discernir. Querido, quem é capaz de discernir e sabe os intentos do teu coração é você mesmo. Quantas vezes nós caímos em cilada, mas caímos em cilada, por que nós caímos em cilada? Porque nós, na realidade, nós não damos atenção para aquele que é capaz de discernir, sabe, os intentos do nosso coração. Quantas pessoas caem em adultério, caem em prostituição, mas elas caem porque na realidade elas querem cair, porque o coração dela clama isso. E quando vem uma palavra de alguém, não, pelo amor de Deus, está querendo me poldar? Não, mas eu sou novo, eu tenho que curtir a vida. E aí? E se eu ficar velho? Querido, se você ficar velho, dê glória a Deus por isso. O que você precisa entender, querido, é que você precisa começar bem na presença de Deus e precisa terminar bem na presença de Deus. Porque que muitas pessoas tomam o rumo errado. E o pior é que chega numa situação que está difícil até de voltar, porque o orgulho grita, porque, sabe, a soberba grita, sabe, é muito mais difícil de se humilhar. Quando a gente se torna um líder, por exemplo, na igreja, parece que é tão difícil a gente reconhecer que errou, parece que é uma humilhação tão grande, mas quando a pessoa chega novinho, ela pede perdão para todo mundo, ela sai pedindo perdão até para os capim. Ela sai pregando dentro do mato, ela não está nem aí para nada. Por quê? Porque ela reconhece a grandeza de Deus. Muitas vezes nós começamos a entrar nessa experiência e nos achamos que somos grandes demais. Às vezes nós não fizemos nada, a gente não é capaz nem de participar de uma célula. E ainda acha que tem o direito de ficar se intrometendo ou dando palpite nisso ou naquilo do outro. Ou agindo como se fosse o dono da verdade. Mas Paulo, querido, ele olha tranquilo. Paulo, ele podia ter pego um daqueles caras já matado. Não, ele não fez nada disso. Ele chega para quem ele tem que chegar. E ele diz, olha, não deixa não. Porque se eles forem, a gente não vai conseguir tomar conta do que tem que tomar conta. Eles estão querendo fugir. Sabe, a revelação, querido, ela tira, sabe, a necessidade de força. A revelação de Deus, ela implica, sabe, em economia de energia, em economia de tempo. A revelação nos leva a passos gigantescos, muito mais na frente. Agora, a revelação de Deus, a revelação da vontade de Deus, ela acontece como? Quando você se envolve com o Senhor. Quando você se envolve com o Senhor. Sabe, quando você conhece a pessoa, você vai saber o que ela fez. Antes da gente sair, o Fernando tinha feito um suco de maracujá, deixou um copo na geladeira. Aí eu escutei ele falando assim, quem tomou meu suco? Aí a Nicole olhou para mim, eu olhei para ela, a gente começou a rir. Aí ele falou assim, foi você, né, pai? Foi você, né? Aí eu, uai, não tinha nome, pensei que era meu. Quando você conhece a pessoa, você sabe quem fez. Quando tem algo na geladeira e alguém come, você conhece a pessoa, você sabe quem fez. Agora, como você vai saber quem foi se você não conhece quem está lá dentro? Do mesmo jeito é o reino de Deus. Quando você conhece o Senhor, você sabe o que vem dele. Você sabe aquilo que é dele. Você consegue discernir. Olha, não, isso não tem as características de Deus. Não, isso não é do Senhor. Esse tipo de proposta não vem do trono de Deus, porque ela é contra a palavra de Deus. Queridos, são em momentos de crise que os homens de Deus e as mulheres de Deus vão aparecer. Sabe, esse momento é um momento oportuno para que a nossa igreja, na realidade, venha fluir. É um momento oportuno para evangelizar. É um momento oportuno para colocar pessoas no lugar de firmeza. É momento oportuno de tomar atitude de santidade. É momento oportuno de se tornar, ou na realidade, de refletir o teu caráter em Deus. São nesses momentos que os homens e as mulheres de Deus, eles aparecem. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperamos estáis sem comer, nada tendo provado. Eu rogo-vos, pois, que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Sabe, querido, vê um homem de revelação como é que é. Né? Às vezes já vi pessoas que estão com problema de estômago e querendo jejuar. Pessoas que não estão em condições querendo jejuar. Querido, jejum não é para isso. Jejum não é para isso.
Jejum não é para isso. Né? E Paulo ele chega calmamente, fala assim, pessoal, vamos se alimentar, porque a gente vai precisar estar bem, né? Porque provavelmente a gente vai ter que nadar até a margem. Paulo tinha segurança, era um homem que podia dar uma palavra de ordem, era um homem que podia aconselhar. Muitas vezes, querido, nós estamos numa situação que nós não podemos dar conselho para ninguém. Por quê? Porque nós não temos vida, sabe, que justifique esse conselho. Deus, Ele quer, sabe, Ele quer te levantar. Deus não chamou ninguém, eu vou chamar esse aqui porque é mais bonito, porque tem mais capacidade, de jeito nenhum. O Senhor, Ele diz assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, sabe, eu vou dar o meu jugo que é suave. É leve e é suave. Para que Deus vai mudar o jugo se Ele não quer te usar? Ele quer te usar, querido, assim como usou Paulo, Ele quer te usar. E o mais incrível do reino de Deus, que no mundo ninguém quer ensinar tudo. No mundo ninguém quer que as pessoas sejam melhores. Meu pai, quando era vivo, ele contava uma tal de uma piadinha, né, do gato, né, e da onça. Ele disse que a onça começou a puxar amizade com o gato. E o gato, ele se uniu à onça e ensinou para a onça todos os golpes. Aí um dia, né, a onça, achando que sabia todo o golpe, aí a onça pulou em cima do gato. E o gato pulou de costa, deu um salto mortal daqueles de Bruce Lee, de Shaolin. E a onça assustou, falou assim, mas você não me ensinou esse golpe. Aí o gato foi e disse para ela, se eu tivesse te ensinado, você tinha me matado. A grande verdade é que tudo isso é coisa, né, uma visão do mundo, né, que as pessoas, elas na realidade, elas não querem revelar tudo. Mas o Senhor foi diferente, porque o Senhor não teme que ninguém o mate. O Senhor não teme que ninguém faça nada contra Ele, porque ninguém pode se levantar contra o Senhor. Se aquele que se levantou contra o Senhor o abateu, o Senhor não teme ninguém. E pelo fato de Ele não temer ninguém, o que Ele diz através de Jesus? Se tiveres fé, fareis não somente as obras que eu faço, mas ainda fareis maiores. Sabe, Deus, Ele nos chama a crescer. Deus nos chama a entrar naquilo que é dele. É em meio às dificuldades que as soluções elas aparecem. Os diáconos, não existia diácono, não tinha diácono na igreja. Mas por que os diáconos eles apareceram? Por que Deus instituiu os diáconos? Por quê? Por causa de um problema. Eles tiveram um problema de tomar conta das viúvas, tiveram um problema da distribuição, sabe, da assistência. Aí foi chamado os diáconos. E não foi só para ficar tomando conta de cesta, porque o diácono Estevão, quando ele foi morto, ele estava pregando a palavra com autoridade, sabe, tremenda de Deus, e tanto que ele foi aprovado, que quando ele era apedrejado, ele via a presença de Deus. É isso que Deus ele tem para nós. Quando nós nos envolvemos com Ele, Ele se envolve conosco. Paulo se envolveu com Deus. Paulo estava orando e Deus estava providenciando aquilo que precisava ser providenciado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo, irmão. Você precisa ter muita consciência, você precisa ter muita autoridade, para em meio a um monte de homens, você falar para eles, queridos, nem um fio de cabelo você vai perder. O cara tem que ter muita confiança. O cara tem que ter muita comunhão. O cara tem que saber muito bem o que está acontecendo. O cara tem que ter confiança em Deus em meio à crise, para chegar e falar, nem um fio de cabelo vai cair da vossa cabeça. Sabe, querido, o desejo de Deus é para que nós não percamos ninguém, para que nós não venhamos testemunhar ninguém na nossa igreja com esse tipo de problema, nem da nossa família. O desejo de Deus é esse, querido. Mas é necessário que você se envolva com o Senhor, sabe, seja esse intercessor, dando palavra de Deus, verdadeiramente testemunhando, mostrando quem é você no reino de Deus. Dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Querido, você fazer uma ceia, no momento onde está tudo pipocando, no momento onde a crise está instalada, não é fácil, não é fácil.
Normalmente a gente, quando está em meio a uma crise, a gente quer correr. Em meio a uma crise, a gente pensa na solução e sair daquele momento. Mas Paulo, ele buscava comunhão com Deus. Paulo, ele nos ensina que em meio à crise e fora da crise, é momento de você ter comunhão com Deus. É momento de você se relacionar com o Senhor. É momento de você discernir a voz de Deus. É momento, sabe, da Bíblia estar gritando dentro de você. É momento do desejo de Deus estar gritando dentro de você. É momento de você entender com quem você se envolveu. Com quem você se envolveu. Você já passou pela experiência de alguém chegar para você e falar assim, olha com quem você se meteu? Já viu isso? Né? Muitas vezes você tem problema porque você foi andar com pessoas erradas. Mas Paulo nunca ia ter um problema porque estava andando com Cristo Jesus. Ele ia ter adversidade, ia ter dificuldade. Mas ele não ia perecer porque estava andando com Jesus. Querido, o Senhor tem te convidado a andar com Ele. Deus, Ele tem te convidado, sabe, a estar junto com Ele. Ele tem te convidado para que Ele possa pastorear a tua vida, assim como Ele cuidou de Paulo naquele momento de crise. Ele quer tomar conta de você, em meio às crises e fora da crise. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Pai. É isso que Deus, Ele quer para você, querido. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Irmão, não tinha pouca gente. E Paulo, naquele momento, ele se tornou líder. Assim como José lá atrás se tornou líder. Mas se tornou líder por quê? Porque tinha a revelação de Deus. Querido, muitas vezes nós queremos liderar, mas nós não temos a revelação de Deus. E muito menos muito menos falta o chamado que gera essa relação. Que gera, sabe, esse desejo. Né? Pastor, mas o senhor não acabou de falar que o senhor não chamou todos? Chamou todos, irmão. Chamou todos, mas nem todos para essa ou para aquela outra área. Mas chamou cada um para uma área determinada. E isso é você e ele. Muitas vezes nós queremos fazer algo que Deus nos chamou para a gente fazer. E muitas vezes nós atropelamos princípios e por isso nós não conseguimos chegar a nenhum lugar e se tornamos uma pessoa frustrada. Porque cada um de nós temos o nosso chamado especial, temos um chamado geral para andar com Cristo. Ele nos chamou a todos, mas cada um tem um chamado para um ministério, para uma atividade na igreja. E se nós ouvimos isso, se nós nos preparamos para isso, se nós nos colocamos como servos de Deus, Deus vai nos usar e de uma forma sobrenatural. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiam-se para a praia, dando porém num lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio, a proa, encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era de que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Querido, a palavra do homem de Deus se cumpriu. Sabe, mais uma coisa que a gente precisa observar. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você sempre vai encontrar alguém que vai dar uma palavra a seu favor. Você sempre vai encontrar alguém que vai dar uma palavra que vai, sabe, ajudar você no momento de dificuldade. Sabe, quando se discutiam, em matar todos os presos,
E isso era uma discussão plausível, uma discussão lógica. Por que era tão lógica? Porque se eles perdessem um preso daquele, eles teriam que, segundo a lei romana, eles teriam que pagar com a própria vida. E por isso a preocupação. Mas o centurião, conhecendo Paulo, e a Bíblia diz que ele estava preocupado, não era nem com ninguém, nem com a sua própria vida, mas agora ele estava preocupado com o homem de Deus. E o que ele faz? Ele vai lá e fala, não vamos fazer isso não. Nós vamos fazer o seguinte, quem conseguir nadar, inclusive os presos, pode nadar até a ilha. Aqueles que não souberem nadar, pegam um pau, vamos tentar resolver o problema. E a grande verdade é que nenhum deles se perdeu. Sabe, querido, quando há homem de Deus, quando há palavra de Deus, ninguém se perde. Quando você dá ouvido e dá ouvido àquilo que Deus está falando para você, quando você dá ouvido àquilo que Deus está revelando para você, ninguém vai se perder. Porque Deus guarda as pessoas. É isso que Deus quer fazer de você. Um homem, uma mulher que tem uma vida de guardar, mas não uma vida onde as pessoas se perdem. Sabe quantos de nós já viram pessoas colocar os outros no mau caminho? Quantos amigos seus já fizeram tudo para te afastar da igreja? Quantas pessoas já te deram parecer contrário àquele parecer que Deus estava te dando? E muitas vezes, querido, a gente perece justamente por isso. Porque a gente não dá o nosso coração a liberdade de deixar Deus falar. Paulo era aquele homem que se alimentava da palavra. Era aquele homem que tinha um comportamento segundo a palavra. Né? A grande verdade é que aquilo que a gente recebe vai nortear o nosso comportamento e a nossa visão, vai nortear a nossa esperança. Por que Paulo estava tão tranquilo? Porque Deus tinha falado para ele claramente através do anjo, olha, você vai chegar e vai testemunhar. E por isso ele estava calmo. Por que muitas vezes nós perdemos o norte? Porque na realidade nós não aprendemos a buscar o Senhor para que Ele possa falar conosco. Na realidade nós não temos a palavra embutida, sabe, dentro de nós, para nos dar entendimento daquilo que Ele está querendo fazer. E por isso nós agimos como quem não ouve a Deus. Como a quem precisa de ouvir os apelos do mundo. Mas não é isso que Deus quer. Deus, Ele está te chamando, querido, para que Ele possa agir através da sua vida. O Senhor, Ele quer agir, sabe, no teu coração. Paulo era esse homem que tinha uma experiência com Deus. Ele agia, sabe, ele tinha definido na sua vida, sabe, princípios que Deus tinha dado a ele diante de todo aquele encontro. A mente dele já não era a mente do mundo. A mente dele já não era a mente de Saulo, mas era a mente de quem? A mente de Paulo, o apóstolo. A vida dele transmitia e era uma vida de atmosfera espiritual, uma atmosfera celestial. Hoje eu queria te convidar a pensar na sua vida. Esse momento de crise não é o final. Esse momento de crise ele vai passar. Agora, nós precisamos ser melhores depois desse momento de crise. Nós precisamos, sabe, nos envolver muito mais depois desse momento de crise. Hoje você tem medo de morrer? Se o Senhor te chamasse hoje, o que você faria? Às vezes eu vejo pessoas, sabe, com uma vida em desordem e pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho que é uma beleza. Uma coisa de doido, emocionante. Estou tocado. Né? E eu me pergunto, ai Deus, mas fulano tem uma ordenança de Deus, não pratica. Essa outra ordenança não pratica. Não prioriza. Ué, está confiando em quê? Está virando as costas para o Senhor. Sabe, Paulo experimentou o melhor de Deus, por quê? Porque ele não virou as costas para o Senhor, porque ele não arredou pé, porque ele aprendeu a andar na crise, não segundo a crise, não segundo a conveniência, mas ele aprendeu a andar na crise, segundo os princípios que Deus estava estabelecendo para ele, segundo a palavra de Deus. É isso que Deus quer para você.
Querido, você que está ouvindo essa palavra, você que tem manifesto o interesse de ouvir, e Deus está falando com você, eu queria, sabe, nesse momento orar com você. Você não está aqui na igreja, você está na sua casa. Eu não sei se você está afastado, ou se você se envolveu na crise, se você está desanimado. Eu não sei o que acontece na sua vida, né? Se a sua vida tem sido uma vida de cumprimento dos princípios de Deus, se a sua vida ela é uma vida coerente com aquilo que é a palavra, e às vezes com aquilo que você quer pregar. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei uma coisa: o Senhor está aqui, está aí com você. O Senhor, Ele está entre nós. O Senhor está conosco. E eu creio que nesse momento você pode tomar uma decisão diante de Deus. De falar: Deus, eu me afastei. Deus, eu dei mais ouvido àquilo que os Júlios, centuriões do mundo falavam. Eu dei mais ouvido àquilo que os comandantes do navio falavam, do mundo falavam, do que a revelação que vem de Ti. Senhor, eu errei, bati cabeça, mas eu quero voltar. Talvez você seja uma pessoa que está começando a ouvir a palavra agora, você ainda tem um monte de receio, um monte de religiosidade que tentam te travar. Mas você tem a liberdade agora de colocar a tua vida diante do Senhor. Sabe, a gente não está aqui para te agradar. A gente não está aqui para ser boneco de circo, não está aqui para ser uma piada. Não, a gente está aqui para falar a palavra de Deus, porque ela realmente é muito séria, porque ela fala de vida, e fala de vida eterna. Ela fala de restauração de família. Ela vem do trono de Deus. Ela vem de amor. E eu queria que você, onde você está, que você pudesse fechar os seus olhos. Pai, muitas vezes, Pai, nós estamos, ó Pai, como que Paulo naquele navio, Senhor. Nós temos até um chamado, um convite, uma palavra, Senhor amado, para sair, Deus amado, e passar por essa crise. Mas às vezes, Pai, nós nos envolvemos tanto que até mesmo nos afastamos, ó Deus amado, da Tua palavra de ordem, Senhor. Nos envolvemos, ó Pai amado, com as coisas do mundo, Pai. Mas nessa noite, Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso desejo e a nossa decisão. Nem força nós não colocamos, que nós não temos força para isso. Mas nessa hora nós Te pedimos, Pai, socorre as nossas vidas, Pai. Senhor, como aqueles que sabiam nadar, nem nós conseguimos fazer. Mas nessa situação, ó Deus, eu preciso que Tu me ajude, Senhor amado, nem que seja numa madeira, eu preciso, Senhor amado, para que eu não me afogue nas circunstâncias, ó Deus amado, que eu, pelas minhas decisões, ó Deus, eu me envolvi. Eu Te peço, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Senhor. Pai amado, me perdoa, Pai. Pai, eu entrego, Deus amado, a minha vida na Tua presença, Pai. Eu Te peço, Senhor amado, que Tu venhas, Senhor, sobre mim, Pai. Usando, Deus amado, do Teu amor e da Tua graça, Senhor amado. Ó Deus amado, e pegue, Deus amado, na minha mão e me tire, Deus amado, desse imbróglio, Senhor, de pecado, Senhor. Ó Deus amado, dessa situação toda. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu entrego a minha vida, Pai. Eu entrego a minha vida na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, basta uma atitude sua. Eu sei que o mundo, muitas vezes ele diz, tá achando que aprontou, bebeu todas, né? Não sei o que todas, e agora virou crente. É desse jeito. Você pode ter feito o que for, mas se você se arrependeu e deixou Jesus se tornar o seu Senhor, mudou a história, querido. Não adianta acusador, porque Ele é o advogado. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da palavra, Ele que decide, Ele que sabe o que faz. Ele é a nossa força.
E Ele é a sua força agora. Querido, que Deus te abençoe. Um abraço para cada irmão da igreja. Né, que você esteja atento para as notícias com relação à volta. Né, assim que a gente puder se reunir, levando em conta todos aqueles princípios, todas as ordenanças jurídicas e que a justiça está estipulando, né, as precauções com relação a tudo que esse país está atravessando, a gente vai voltar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, seja tudo em todos nós. Um abraço, um beijo.